Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre educação e histeria. Gostaria de falar um pouco daquilo que Freud e Lacan chamavam de discurso histérico. Porque, por mais que a psicanálise tenha as suas muitas escolas, é muito difícil a gente não verificar razões e, assim como a filosofia, a psicanálise também pede razões e não poderia ser diferente, afinal de contas, o próprio Freud, o próprio Jung, eles figuram entre as escolas de pensamento e muitos dizem também que Freud e demais psicanalistas não deixaram de ser filósofos pelas perguntas profundas as quais eles faziam. E uma dessas perguntas foi a respeito da histeria. Freud dá início à psicanálise tendo como vista aquilo que as inquietações que Ana O, acho que é esse o nome mesmo, inspirou nele. Ou seja, a sua paciente o incentiva a observar a sua histeria, para que Freud pudesse elaborar o discurso do analista diante do discurso histérico. Tem também o discurso do mestre, o discurso universitário, segundo o parecer de Lacan. Mas o discurso do analista se faz frente ao discurso histérico, da histérica que se apresenta para Freud. E nas nossas andanças por sala de aula, por escolas, a gente percebe as estruturas histéricas se manifestando de forma viva. E isso para mim é um dos fascínios da minha profissão, do professor. Aliás, costumo dizer que uma boa aula e uma boa aprendizagem é uma terapia, porque o terapeuta ele procura identificar o que falta na pessoa do analista, um educador, um professor, e uma boa aula é aquela aula que interage com a falta e o professor, como um analista, faz com que o melhor, ou pelo menos esse é o desafio, com que o melhor das pessoas apareçam a elas e as pessoas se descobrem naquelas vocações que lhes são peculiares. Aliás, nessas minhas caminhadas pela filosofia, eu me lembro, quando eu era criança, houve um episódio do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Minotauro e os meninos, as crianças do Sítio do Pica-Pau falaram pirlim pim pim, foram lá à Grécia e tiveram contato com a mitologia, com aquele ambiente grego, ateniense. Eu me identifiquei. Criança, eu me identifiquei com aquilo, mas por que eu me identifiquei com aquilo? Se eu não tinha uma formação acadêmica, escolar, sobre aquilo. Mas aquilo me chamou, aquilo me atraiu como quase nada no mundo, quase nada na minha vida. Por quê? Houve uma terapia entre a obra de Monteiro Lobato e a minha pessoa. Mas eu estou aqui abrindo um parênteses para falar desse professor, do professor como esse terapeuta que, ao identificar a falta ou o excesso, porque também eu gosto muito mais do corte feito por Deleuze e Guattari, que a sociedade capitalista é a sociedade do excesso. Mas também o analista, o professor, aquele que dialoga,
precisa encontrar não só a falta, como o excesso. Quais são os excessos? Mas eu estou usando aqui, de forma metodológica, o princípio e a metodologia freudiana, até porque essa é a que eu estou trabalhando em sala de aula por enquanto, muito embora depois eu possa trabalhar com outras. E ao identificar os estudantes, eu percebo essa estrutura histérica se manifestando naquilo que Freud chamava de insatisfação. Há em algumas pessoas uma demanda pela insatisfação. A insatisfação em relação, por exemplo, Freud dizia que há nas meninas, há nas mulheres um problema histérico que se manifesta a partir da falta que ela observa em relação ao seu corpo, ou seja, ela olha para ela e não vê que, diferentemente dos meninos, não há nela um pênis que sobressalta sobre um saco escrotal no meio das pernas. E segundo Freud, isso produz a falta. Essa falta não trabalhada faz com que a pessoa se depare com as fases preliminares da sua formação, e essa preliminaridade da formação produz uma falta que vai se manifestar no futuro, porque a pessoa não teria passado das fases do desenvolvimento e teria ficado presa na fase genital. Então, essa falta preliminar produziria um desejo pela falta na vida adulta. Então, algumas mulheres estão sempre procurando relações que fazem com que ela mantenha-se na falta. Então, é a mulher que procura um homem que a agride. No fim daquela relação, ela busca um homem que também a agrida, porque a ausência do pênis seria a fragilidade a ser confirmada na vida. Então, se há uma fragilidade a ser confirmada na vida, seria a falta do pênis. Mas, se sendo assim ou não sendo assim ou sendo assado, a gente encontra esse tipo de manifestação histérica durante a vida. Mulheres que a avó apanhava do marido, a mãe apanhava, depois a filha apanha, e as pessoas vão criando essa dependência como se o poder masculino, o poder fálico do homem fosse a reprodução constante e necessária à personalidade das mulheres. Então, há um discurso histérico de insatisfação pela insatisfação, e a pessoa só se sente feliz se ela estiver gradativamente ou guardadas as devidas proporções insatisfeita. Então, isso nós observamos. E uma coisa que nós, professores, observamos, e eu observo muito, em sala de aula, às vezes, quando o tema é bissexualidade, como isso dá problema às vezes. Porque há um repúdio à sexualidade. O homem, ou seja, a tara masculina seria a tara da impureza. Então, se ali tem um homem falando de sexo, se ali tem um homem falando de sexualidade, é porque esse homem representa aquele que nos ataca, aquele que passa a mão na gente na rua, aquele que agarra a gente, aquele que abusou da minha avó, da minha mãe e de mim. Então, se esse homem fala de sexualidade, esse homem é aquele impuro
que produz em mim um repúdio à sexualidade. E esse repúdio à sexualidade, vivenciado na estrutura histérica, ele se dá também, né, esse repúdio à sexualidade, nós encontramos em todos os momentos, e ele vem sendo reforçado pela presença do que eu chamo hoje de sociedade pornográfica, que substitui a sociedade mais erotizada no passado, porque nós estamos hoje permeados, chafurdados no mundo, no universo representativo da pornografia, onde toda a nossa vida está exposta na rede, onde uma série de meninas se despem na rede, mostram tudo a troco de quase nada, enfim. Então, esse universo da linguagem pornográfica, ele substitui a linguagem erótica. E eu lembro que na minha época de estudante, antes do ensino médio, quando a professora Maria Lúcia e quando alguns professores citavam a sexualidade, para nós de 12, 13, 14 anos, isso não gerava um estrondo. Hoje em dia, porque nós tínhamos a percepção erótica do contato com a sexualidade, que gera uma sutileza, um mistério, uma aura de mistério neste contato. Hoje em dia não, está tudo exposto. Então, se esse professor fala de sexualidade, é porque ele está enfiando o dedo na minha xoxota para falar de sexualidade. Esse professor está falando de sexualidade, ele é um pornográfico, ele está enfiando o dedo no meu cu para falar de sexualidade. As pessoas estão assim. Então, a imagem, porque a imagem da pornografia reforça em outra dimensão, reforça na nossa época, em uma outra condição, esse repúdio à sexualidade. Mas é um repúdio à sexualidade reforçado pela linguagem da pornografia, onde o homem é o ser que soca, que maltrata, a passiva, que geme e geme aí nas redes sociais da vida, onde todo mundo agora é só clicar lá o X-Vídeo e o sexo na van, que as pessoas veem tudo, né? Está tudo exposto. E essa linguagem pornográfica, essa edição pornográfica da consciência é trazida para o tema sexualidade quando esse tema é colocado para as pessoas. E o professor, às vezes, principalmente o homem, ele é identificado como esse ser dominador, abusador, que impõe esse desconforto. E às vezes, quando eu toco em alguns temas, e agora eu estou falando de saúde física e mental, estou falando de psicanálise, e é impossível falar em psicanálise sem falar em sexualidade, e eu coloco para eles, olha, se você não se deparar, se você não se encontrar, se você não encarar isso aqui de frente, chamado sexualidade, você não poderá ser feliz. Porque a sexualidade é a energia mais poderosa que existe nas nossas vidas. E estão assustados. Eles foram na direção. Né? Só que diferentemente do colégio do Bom Pastor, que eu tive que sair do bairro, porque já estavam me ameaçando no bairro, agora está gravado. Agora a aula está gravada. Eles foram na direção, eu vi o vídeo. E aí? Mas a edição pornográfica está na mente. Então houve o reforço reterritorializado desse repúdio à sexualidade, que é também reforçado por elementos judaico-cristãos, elementos industriais, da cultura industrial, onde você precisa guardar energias para o trabalho,
Então a sexualidade não pode levar, conduzir exaurir todas as suas energias, mas o professor é esse cara que é identificado como o homem que é o abusador. E se ele é abusador, esse homem precisa ser castrado. Aí entra o outro fator do discurso histérico freudiano, a compulsão, a castração do outro. Se esse homem é o professor, então, aí na frente, se ele está falando do sexo, é porque ele tem o poder, ele tem o falo. E se ele tem o falo do poder, nós precisamos castrá-lo. Então vamos na direção, para que a direção possa castrá-lo. Porque existe também essa compulsão à castração no discurso histérico. Precisamos castrar alguém, uma vez que eu estou castrado, uma vez que eu estou castrada, e a ausência do prazer, a ausência do orgasmo é uma constante. Inclusive, muitas entrevistas dessas mulheres que representam aí símbolos sexuais, quando vão conversar com elas nunca sentiram nada, elas não sentem nada. Aí algumas se convertem para Jesus, e agora, ao se converter a Jesus, aí começa a falar mal da pornografia, da nudez, da Playboy. Agora a nudez não pode. A nudez não pode, porque elas precisam agora punir a sexualidade que não deu prazer a elas, castrando o outro, castrando os outros. Então, quem é esse professor? Ele é o poderoso? Ele é o homem fálico? Então vamos castrá-lo. Então, no discurso histérico existe esse desejo de castração do outro. E também a fantasia, uma coisa também importante no discurso histérico, é a fantasia da sedução. Né? O discurso histérico produz pessoas que estão sempre teatralizando-se. Ou seja, num determinado momento elas foram submetidas passivamente, talvez por um abusador, ou talvez por essa presença do homem que domina abusivamente, e às vezes esse homem nem domina abusivamente, mas existe a edição representativa deste homem que abusa. Então, se o homem pede, faz um favor para mim, amor, pode passar minha roupa, o abusador, o abusador aí querendo abusar de mim, pedindo para eu passar a roupa dele. Lá em casa, por exemplo, nós somos uma família de 2, né? Muito tradicional. Eu não sou machista, porque eu não acho que a minha mulher tem esse papel de lavar para mim, de passar para mim, de fazer comida para mim, mas lá em casa nós fazemos assim. Porque eu sou abusador? Não, porque lá em casa nós fazemos assim. Eu tinha um vizinho que morava na frente, que a mulher dele trabalhava fora e ele fazia todo o serviço caseiro. Agora, na maioria das vezes, é assim. Por quê? Porque eu sou abusador? Não. É porque assim a gente faz assim. Mas essa edição do abusador faz com que algumas mulheres entendam que elas precisam representar, empoderar-se, representando-se, teatralizando-se para o mundo, para encobrir a suposta humilhação de ter sido submetida por um homem, pela figura fálica masculina. Então, às vezes acontece do professor pegar no braço da menina, que horas são? Abusador. O professor pegou no braço para pegar. E existe agora uma orientação que nós precisamos ouvir atentamente. Não toque no aluno. Não toque no aluno. Não toque no aluno. Porque a edição
pornográfica substituiu a edição erótica da vida. Antigamente, se um professor tocasse no braço de uma menina e ela sentisse aquelas mãos fortes nela e aquelas mãos fortes fizessem com que ela sentisse algumas fantasias, o que é normal, isso era editado eroticamente. Fica nos mistérios da consciência. Agora, se ele toca e ela sente aquele pequeno, médio ou grande prazer, a edição é pornográfica. Então, se ele tocou no meu braço e eu senti alguma coisa, é porque ele enfiou o dedo na minha vagina. Porque essa é a edição pornográfica da vida que nós estamos produzindo. Então, se há um discurso histérico freudiano, esse discurso histérico freudiano, se há, eu estou apenas usando Freud como referência, mas posso usar Lacan, Jung, e vou fazer isso em outras oportunidades. Então, se há um discurso histérico reinante, esse discurso histérico, ele é e foi reterritorializado na tradição pornográfica dos nossos dias, onde a cidade erótica foi substituída pela cidade pornográfica. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou dando aula aqui no colégio, em colégio, e todas as minhas aulas sobre psicanálise estão gravadas, porque inclusive eu estou falando nessa turma, a minha disciplina ela é saúde física e mental, então eu estou me apropriando daquilo que eu mais pesquisei nessa área para trazer, e está gerando um desconforto, né? Algumas estão se sentindo desconfortáveis. Aí eu falei, olha, então a aula está dando certo, né? Se eu falar de psicanálise dentro dos limites do tema e ninguém sentir desconforto, isso significa que eu preciso desistir do tema. Mas esse desconforto pode ser identificado através da cidade erótica ou através da cidade pornográfica. Da cidade pornográfica, e está acontecendo, né? Alguns não estão conseguindo ficar em sala, aquela coisa toda, né? Mas que bom, porque essa disciplina ela não reprova, é mais uma questão de diálogo. E eu estou colocando aqui porque a aula se torna algo vivo. Pode entrar, fica à vontade, estou concluindo aqui. Como os alunos estão chegando, então, estão chegando. Já estou concluindo. Voltamos em uma próxima oportunidade. Ok, galera? Vocês estão do coração.